Olá, meu nome é Rafael Pereira. Hoje é dia 10 de abril de 2020. Eu sou editor do jornal Tribuna Universitária e essa é mais uma vídeo-entrevista em que conversamos com um convidado ou convidada sobre um tema atual e relevante. Hoje vamos conversar com a Judite Cavalcante, brasileira que mora em Portugal, artista plástica e ativista de direitos humanos. Judite, tudo bem? Como é que você vai? Oi, tudo bom, Rafael? Tudo bom. Judite, fala um pouco para a gente sobre você, sobre como você chegou em Portugal, da onde você é aqui no Brasil, o que que você faz, o que que você gostaria de fazer. É, vamos lá, mas eu acho que eu sou isso mesmo. Eu sou pernambucana, então acho que isso já também traça mais ou menos como é minha linha de raciocínio, como eu me vejo no mundo. Sou filha de Ançã, sou ariana, então tem algumas coisas aí que não me deixam muito quietas. E sou ativista de direitos humanos, porque não podia deixar de ser, sendo pernambucana, sendo ariana, sendo filha de Ançã. Vim parar em Portugal pelo destino, né? Casei com um português e a gente decidiu vir morar aqui. E eu tô aqui há 2 anos, 2 anos e um pouquinho, acho que é isso. É isso. Legal. Vamos lá então. Judite, explica um pouco para a gente como é que está Portugal e a política de proteção em relação ao combate à pandemia. Assim, em relação Uhum. ao governo, as medidas de restrição, como é que tá, como é que chegou aí em Portugal essa história de pandemia, mais ou menos, como é que foi esse início de conversa com a crise sanitária? Aliás, existe uma crise sanitária? Aqui no Brasil existe, né? E aí em Portugal? Uhum. Olha, para a gente está um pouco mais simples do que a gente tem visto na mídia de uma forma geral, porque a gente tem um exemplo muito próximo e muito profundo do que aconteceu com essa crise pandêmica, né? Que foi com a Itália. Então a gente tem um contato muito forte, né? A União Europeia ela tem uma estrutura bem diferente do que a gente vive no Brasil. Eu me surpreendi, eu não tinha essa percepção antes de vir para cá. A gente não tem, por exemplo, uma consciência nem mesmo latino-americana. Nem sei como é que, não diria que o Brasil consegue se reconhecer enquanto um país latino-americano. A gente não estuda os outros países latino-americanos. Isso é um pouco diferente aqui. Claro que eu não estou querendo fazer uma comparação direta, não é tão direto, não é tão simples, mas acho que aqui a gente já está num outro nível de complexidade, inclusive nessas interações entre os países. Por isso, quando algo se aproxima de um país próximo, né, o impacto aqui também acontece. Então, as providências que foram tomadas e os sustos que foram, né, tomados, dados na Itália e depois, um pouquinho depois, na Espanha, já repercutiram aqui de imediato. Por causa dessa proximidade, por causa né, das linhas econômicas, sociais, pelo próprio turismo, pela lógica de trocas. Então, assim que a Itália foi contaminada, e a contaminação na Itália se deu de maneira muito rápida, imediatamente os países vizinhos já começaram a tomar cuidado, e Portugal já entrou, acho que em menos de 15 dias. Eu não consigo contabilizar isso, porque agora também a gente está meio perdido no tempo, né? Eu estava vendo agora que a gente está 1 mês de quarentena e parece que já faz pelo menos uns 2 meses e meio, sei lá. Né? A gente está com outro ritmo. Então, eu não consigo te precisar isso, mas a gente entrou de maneira muito rápida, na minha opinião. Assim, eu tenho alguma experiência com política pública e a gente sabe quando já está um pouco tarde. É claro que a oposição política aqui vai dizer que não foi isso, que não foi tão rápida, mas eu vi de maneira bastante no ponto, no momento adequado, sabe, no momento que era preciso. E a oposição política aí critica o governo porque não entrou logo, ou seja, a oposição faz a discussão pró medidas de proteção. Como é que Eu nem essa diria, relação? olha, diga.
É porque, assim, aqui no Brasil, a gente tá com tudo muito diluído em relação à oposição, o que que é oposição. Uhum, Mas vamos dizer assim, que a gente tem uma ala que defende as medidas e uma ala que não defende as medidas, que capitaneado pelo presidente, que diz que é uma gripe, que tem que começar a tocar tudo, né? Então, quando você disse em questão da oposição, porque eu vi em um artigo que falava sobre sobre a experiência de Portugal, dizendo que Portugal era uma experiência que deveria ser aplaudida, né? E talvez esse patamar de uma oposição que critica um governo que já está sendo considerado como bom exemplo de ataque à pandemia, porque entrou, que está atacando uhum. pouco, né? Deve ser um estado de coisas diferentes, né? Que aqui a gente vive a discussão. Ataca e não ataca, né? A oposição a uma política sensata é de tipo, não tem nada a ver, isso aí nem é uma pandemia, como o ministro de Relações Exteriores tem dito. Uhum. É, E me diz. diz como é que está essa relação entre a oposição e governo aí, em relação a isso. Olha, não chega a ser extrema como no Brasil, obviamente. A oposição, a gente está falando ali da estrutura do presidente e de outros partidos que dão suporte, né, ou que não conseguiram maioria no parlamento. Mas falando, o presidente é uma figura extremamente equilibrada e, na minha opinião, muito sofisticada, sabe? Uma figura que tem um diálogo muito bom com o povo, que tem falas muito equilibradas, ele me parece bastante erudito. Então, ele sabe como se manter e como manter também um discurso claro, coeso. Então, ele é bastante sensato. Se você for falar dessa oposição, ele tem tido falas bastante coesas com o primeiro-ministro. Eu estou falando de um outro grupo, que é aquele grupo mais extremista, que é um pessoal meio contra tudo e contra todos, porque estão tentando aproveitar a oportunidade, né, para fazer nome. Tem um grupo muito menor de pouca que estava tendo pouco impacto na política nacional, mas que agora não só com isso, algum tempo antes já tinha buscado alguns espaços, e um grupo como esse está conseguindo um pouco mais, mas já teve um representante que foi falar uma bobagem no plenário, e aí já ficou todo mundo contra, porque disse, olha, não, para de falar mentiras. Deixa eu lembrar o que é que foi agora. Dos presos. Eles permitiram, tem várias políticas muito sensatas aqui, na minha opinião. Uma delas foi a de liberação de presos com penas simplórias ou com crimes que não são crimes como crimes hediondos ou crimes políticos como de corrupção, alguma coisa do tipo. E aí eu acho, se eu não me engano, 15% da população carcerária foi liberada ou está em vias de ir, porque estavam nessa discussão. E aí um dos representantes da oposição, da extrema oposição, dizendo, olha, mas aí vão liberar figuras corruptas, e aí começou a trazer alguns nomes, mas é completamente contrário ao que está definido na lei, tanto que os próprios parlamentares já disseram, isso é mentira, ficou aquela briga feiosa, sabe, no parlamento, dizendo, olha, mentir não vale, né? Apelou, perdeu. Não tem por que você me falar algo que está bem claro, bem explícito. Então, assim, ele já está sendo tido como alguém que é um aproveitador e que está tentando desequilibrar um momento em que todo mundo deveria estar junto, sabe? Eu acho que tem tido aqui um bom discurso, um bom encaixe entre os grupos majoritários assim, no parlamento, e as decisões têm sido bem equilibradas, na minha opinião, sabe? Agora, o país também tem uma história muito legal, então eu nem consigo. É até triste comparar com o Brasil, né? Uma gripezinha. Não é uma gripezinha, né? Você perguntou como é que está também o Estado. Eu acho que o único medo, não só daqui de Portugal, mas de outros países também, eu vi algumas reportagens sobre o Brasil, porque minha família continua no Brasil, então eu tenho acompanhado, claro, né?
é o medo de haver um colapso no sistema de saúde. Então, o que tem sido feito aqui, as medidas que estão sendo tomadas, têm sido tomadas para minimizar os impactos no sistema. Então, a gente sabe que é uma doença que não é bastante nova, a gente não sabe ainda as complexidades dela, os sintomas já têm mudado, já tem havido uma migração e uma mutação no vírus, pelo que eu estou entendendo. Então, a ideia é, olha, a gente sabe que isso pode demorar um tempo ainda até a população dar conta disso, né? O ser humano. E como é que a gente faz? A gente tem que dar estrutura para que o nosso sistema de saúde dê conta. É isso que tem acontecido agora. Obviamente, quanto menos contaminados, melhor. Mas a gente sabe que não é tão simples, então a ideia é que o nosso sistema consiga receber todo mundo que tenha necessidade. Então tem uma quarentena aí e ela é horizontal, ela é para todo mundo, o governo determinou. Como é que está funcionando essa política de quarentena? O comércio está fechado? Tem alguma coisa aberta? É, e aliado a essa discussão, né, de quarentena, existe algum debate sobre é, salvar a economia ou salvar vidas, alguma coisa assim? Deixa eu ver. Vou até anotar para. São complexos, né? E tudo fazendo link aí com as falas estranhas do Brasil. Olha só, tem uma quarentena, a gente já está em quarentena oficial há pelo menos um mês. Um pouco antes, as escolas já tinham fechado, porque começou não foi um surto, foi, bem, uns sustos, mais do que um surto. Crianças ficaram doentes e aí ficou sem saber se era o vírus ou se não era, acabou não sendo, pelo que eu tinha acompanhado. Mas aí as escolas fecharam. Com as escolas fechadas, muitos pais não podiam ir trabalhar. Então, isso acabou exigindo uma postura pela quarentena. Ou, pelo menos, no primeiro momento, pelo trabalho em casa. E aí, depois disso, a dinâmica foi tomando uma proporção maior, mas ela quase foi uma necessidade interna aqui, né, mais privada e que foi ampliando. Então, nós estamos em quarentena já, as pessoas, eh, elas são, elas não são, bem, elas são obrigadas a ficar em casa porque se não ficarem, elas são paradas pelos policiais e tal, mas não existe uma dinâmica ostensiva. Ela é uma dinâmica bastante cuidadosa. Claro que eu posso estar aqui fazendo uma leitura meio equivocada, porque como a gente também tem uma polícia que não é tão tranquila no Brasil, não sei se o meu referencial também é muito baixo. Mas Não, eu fui mas parada pela polícia. Diga. você foi parada por causa da Fui, quarentena? eu fui fazer compras, é autorizado sair para fazer compras pra, para trabalho, mas você tem que ter um documento assinado pelo seu empregador dizendo que você é essencial no trabalho. Mas as lojas estão fechadas, as escolas fechadas, padarias e tudo mais. Tem tido entrega né, você pode ir buscar o produto ou você pode pedir para entregar em casa também. E esses serviços ainda têm sido mantidos. E é Mas eu em fui ao todo o território mercado, nacional? todo o território nacional, do mesmo jeito. Eu fui ao mercado e aí o mercado fica 2 quilômetros de distância aqui da minha casa. Eu fui andando, mas na volta eu não consegui carregar e aí meu marido foi me buscar. E a gente tem revezado toda semana ou a cada 10 dias, 12 dias, a gente tem feito compras no maior tempo possível para não precisar sair de casa, né? Mas a gente sempre alterna. E aí, como eu não estou com minha carteira de motorista válida aqui, eu não fui de carro, fui andando, pedi para ele me buscar. E aí, na volta, o policial parou e disse: estão fazendo o quê? Olha, vamos fazer compras, por sorte, as compras estavam no carro. E aí ele disse: mas por que dois? A legislação tem permitido andar duas pessoas no carro, é o máximo, a não ser que você tenha crianças também, podem andar mais para casos, né, permitidos pela lei, mas o ideal é que não se arrisquem. Então, ele
puxou a orelha, assim, dizendo, olha, para que dois podendo fazer? Aí a gente já combinou que é ele que vai continuar fazendo, ou então eu vou quando for para carregar poucas coisas, porque aí eu consigo ir e voltar, né, para também não me arriscar e levar ter o carro apreendido, porque eu estou sem a carteira, né, que aí já é outro problema também. Mas é isso, na semana passada, a gente está saindo do período mais frio e entrando já no calor, né, então aqui é uma loucura para as pessoas saírem de casa, irem à praia, tomarem sol. E aí, no final de semana, um ou 2 atrás, teve uma notícia, né, de que ia estar o final de semana mais quente, então muitos carros começaram né, muitas pessoas começaram a migrar para áreas de praia. A polícia foi em cima e parou carro a carro na ponte que liga, os 2 lugares, né, carro a carro. Então, assim, quem tinha casa ou que estava no trabalho foi permitido, quem não, multa, voltando para casa. E foi assim, no outro dia já não tinha mais ninguém, porque tá todo mundo com medo. E já vou fazer uma pergunta rapidinho, uma conexão, e já a segunda pergunta você já está um pouco respondendo, né? Que é como e quando o corona começou a influenciar a sua vida pessoal, né? Social, profissional, trabalho. Agora, uma questão que me ocorreu aqui se existe algum questionamento. Aí em Portugal existe uma extrema-direita, né, que disputou as últimas eleições, inclusive com menções ao Brasil, né, ao Bolsonaro, que eu dei uma acompanhada, saiu nos jornais, mas que foi fragorosamente derrotada, né? É um governo Foi dessa figurinha que eu estava falando ainda agora. eles foram bem, Foi bem bem. baixo, mas ele era menos significante e agora voltou a aparecer aí. Isso, eu ia perguntar um pouco isso, se esse discurso ganhou um pouco de visibilidade agora, porque as crises geralmente dão espaço para discursos extremistas, mas também se, além dessa posição, vamos dizer assim, um pouco fora da curva, se existe alguma tendência de questionamento da política de isolamento social e de combate ao coronavírus em relação, no que diz respeito ao cumprimento das ordens ordens não, né, das orientações da Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, esse questionamento é o tempo inteiro, inclusive por parte do próprio presidente, que hoje, né, dia 10, saiu na rua e disse que tinha o direito de ir e vir, e que, enfim, até Hoje já? hoje de novo, né? Então, Ah, ah. tem essa questão. Agora, depois aí você já está falando como é que isso influenciou na sua vida, esses exemplos de como a polícia e como o Estado tem intervido são interessantes, esses exemplos, porque mostra que existe uma política mesmo de combate ao não respeito ao distanciamento social. Mas, com o tempo, as coisas vão mudando, as pessoas vão ficando mais impacientes, né? E o calor está vindo. O João falou, a gente fez uma discussão na Alemanha, sobre a Alemanha, e ele informou que lá é permitido as pessoas saírem para tomar sol, desde que seja uma única pessoa, né? Então, assim, provavelmente com o tempo e as condições climáticas e também psicológicas, de um modo geral, vão forçando as pessoas a querer sair. Agora, existe algum questionamento, para além desse foco de extrema-direita, das políticas, né, algum questionamento sério de negacionismo mesmo dessas políticas, como se isso fosse errado? Eu não tenho visto. Eu poderia, né, me arriscar a dizer, eu estou na minha bolha. Mas a Não, minha mas bolha você também vê é a jornal. bolha da migrante, né? Eu não diria não, eu não diria não. Eu acho que assim, claro, sempre existem as pessoas que não estão satisfeitas, né? Ou que não estão percebendo a complexidade. Tem gente pouco cuidadosa e pouco atenta ao outro. Sempre existe, né? Aqui também tem essas figuras. Mas a maioria tem sido bastante sensata. E as falas, assim, a mídia, ela está toda muito bem organizada, né? Os programas de TV são programas à distância,
as pessoas têm feito coisas de casa, e os governantes e todas as lideranças políticas, com exceções muito ínfimas, também têm tido posturas bastante adequadas, sabe? Então, assim, eu não tenho visto nenhuma crítica contundente às práticas que têm sido, não a essa dinâmica da quarentena, né? Até porque a gente também está muito, é aquilo que eu te falei, né? A gente está muito próximo da Itália, então as pessoas têm visto pessoas, e aqui é notícia o tempo inteiro sobre como está a Itália, como estão os países da União Europeia de uma forma geral. Então é muito assustador você ver cenas de corpos sendo colocados, né? Espanha, que é do lado, né? Exato. É muito assustador. Então, essas cenas, elas são bastante fortes. E outra coisa também, o país é um país pequeno, então é muito mais fácil a informação chegar de maneira mais equilibrada, chegar no interior do país, enfim, né? Então, as pessoas têm esse cuidado, sim. A única coisa que tem acontecido, eventualmente, é se debater sobre como é que, por exemplo, vão ficar as empresas. Você perguntou ainda agora, né? Tem esse discurso de salvar a economia. De novo, não como tem no Brasil, não é esse tipo de fala, né? Tão antagônica entre vamos salvar o povo ou vamos salvar a economia. Não é desse jeito que se constrói. Teve uma situação aqui em que um dono de uma grande cadeia de padarias aqui falou, olha, o que é que vai ser da grande, da minha, né, da grande empresa que representa o país com tanto vigor, com tanta, né, investiu tanto e tal, como é que a gente vai ficar agora com tantos empregados, né? O governo tem que fazer alguma coisa e nos sustentar, nos dar suporte, não foi sustentar, mas dar suporte. E aí teve um deputado de um dos partidos de apoio da situação, né? Fez um outro documento, isso foi uma carta aberta, e ele fez um outro documento dizendo, você é da padaria fulano e tal, certo, que ótimo, mas eu também tenho a padaria Mariazinha, que é lá do interior da cidade e tal. Essa padaria, ela não está sendo muito bem vista, porque ela só emprega 6 funcionários locais. Metade deles é de parente do dono. Aí é para esses. Eu não estou preocupada se a empresa, se a grande padaria tal vai ter muito impacto, porque se tiver uma crise realmente econômica como a gente está esperando, essa padaria grande vai ter chance de se suportar, vai conseguir se manter durante um ano ou mais, né? E depois ainda vai ter o privilégio do monopólio, porque as pequenas padarias, como a de Mariazinha, não vai ter mais espaço. Eu achei fenomenal. Foi uma assim, tapa de luva, foi uma coisa elegantérrima. E aí ficou aquele clima e tal. Mas isso, para te falar dos bastidores, não, da parte externa, porque a gente sabe que na política é preciso ter um outro tipo de jogada, né? Então, o primeiro-ministro não se posicionou com relação a isso, nem mesmo o presidente, pelo menos não que eu tenha visto. Mas as políticas oficiais aqui têm sido na tentativa de manter empregos. A maior parte das grandes empresas, inclusive, tem se posicionado pela manutenção dos empregos. Tem uma grande cadeia de mercado. Os empresários, então, você Falei. observa um discurso. Os empresários, você observa um discurso que é pró, vamos dizer assim, não é pró, um discurso de unidade, de mediação, ou mais do que um discurso de confronto e de, vamos dizer assim, de busca de apoio econômico exclusivo, né?
que é isso que você está relatando, né? Aqui, vou fazer uma comparação. No Brasil, por exemplo, existe uma grande movimentação de empresários para a reabertura do comércio, né? Empresários, obviamente, fazendo declarações do tipo, vai morrer 6 mil, milhares de pessoas, mas vai fazer o quê, né? Mas com a economia vai morrer muito mais. Empresários grandes, grandes empresários. Uhum, tô acompanhando. E aí parece que você relata uma situação um pouco diferente, né? Pelo que eu tenho visto, assim, é claro que eu não posso falar dos bastidores, porque nos bastidores tudo acontece, política, né, desenrola de outro jeito, a economia, enfim. Mas o que a gente tem visto aqui é essa grande cadeia de mercado. Eu fiquei bem impressionada porque eles estão com uma propaganda constante na TV dizendo, olha, nós estamos juntos, vamos superar isso, eh, tentamos manter a, a maior parte dos nossos produtos para que você tenha o melhor, e estamos investindo, estamos fornecendo alimentação para os hospitais, estamos fornecendo água, nananã, luva, blá, 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 sabe? Dizendo, olha, estamos fornecendo para os hospitais os espaços que precisam de suporte e, além disso, temos dado prioridade para comprar produtos nacionais, de produtores nacionais. Então, faça também a sua parte, vamos oferecer com o menor preço possível para que os fornecedores, para que os produtores nacionais, como suportar nessa crise. Então, há uma leitura, eu não sei se é estratégia, capaz de ser pura estratégia, mas é uma estratégia muito bem-vinda num cenário como esse, em que a gente está acostumado a um capitalismo selvagem, né? Em que, bem, então vão morrer todos, eu quero que meus trabalhadores continuem trabalhando para mim, se morrer um ou outro, eu substituo. Essa é uma outra dinâmica. Estou preocupado com como é que o Estado vai suportar isso, ok, mas como é que a minha empresa pode dar um suporte também, como é que eu vou conseguir novos clientes. Ninguém faz isso de graça, né? A gente sabe. Mas que seja, se essa é a troca, eu estou tendente a comprar nessa empresa. Eu estou dando prioridade ao pequeno mercadinho perto da minha casa, né? Economia local. Mas é claro que se eu precisar ir para um espaço maior, que tem outros tipos de produtos também, eu vou dar prioridade a um que tem essa visão, né? Então, eu acho que tem tido um requinte, sabe, na prática dos empresários aqui. Um como esse escorregou, né, como aquele outro que eu te falei da padaria, deu um bom escorregão aí, mas a média tem sido de uma ano também, o governo permitiu layoff, né, com algumas regras, então algumas empresas já estão negociando com, com o governo como é que vai ficar isso. Rafael, acho que partiu aqui, você está conseguindo me ouvir? Deu uma travada. É que o Foi, né? microfone desligado, mas deu uma travadinha. Você estava É. dizendo do layoff, né, que foi permitido. Aproveitando que você falou do layoff, assim, como é que está essa política do governo que você consegue perceber que a nossa ideia aqui é sempre homenagear a percepção da pessoa comum, né, do cidadão comum. Não que isso fazer uma ode a isso, não, mas porque a gente tem visto muitas opiniões e visões e análises de especialistas. Mas falar sobre o cotidiano da pessoa normal, como a gente, comum, né? É o que a gente está querendo fazer com essas entrevistas. Então, Uhum. assim, a nossa ideia é sempre aquilo que você percebe, né? Como é que você tem percebido a política do governo, por exemplo, em relação à política social de previdência, em relação a esse momento, né? Está existindo seguro-desemprego, o governo está dando suporte aos pequenos e médios empresários que você falou, né? Você Uhum. citou. Como é que você está percebendo essa política do governo para manter a economia protegida e também manter a proteção social dos cidadãos? Uhum.
Teve algumas decisões assim que eu achei muito conscientes, sabe? Claro que faz uma diferença danada você estar num país que tem uma governança mais socialista, assim, ou mais social, né? Acho que o que tem, fora aquela figura que eu estava te falando, que ela é extrema, oposição, o que a gente tem de oposição aqui é tipo um Ciro Gomes. Então, assim, ainda está ali no meio do caminho, então dá para conversar, né? Mas, por exemplo, aquela decisão com relação aos presos que eu te falei, eu achei ela bem adequada. Primeiro porque a gente tem uma outra leitura com relação a o que é que faz um preso, né? O que é que faz uma prisão com um cidadão, né? Então, se são crimes que de menor potencial ofensivo, acho que dá para pensar numa outra estratégia também. O segundo ponto, um outro exemplo, foi alguns documentos que foram automaticamente validados, ou seja, carteira de motorista que estava perto de perder validade, documentos de autorização de residência, alguma coisa do tipo. Vários migrantes, eu não tenho os números, mas vários migrantes tiveram, todos os que estavam com pedido de residência agendado na Polícia Federal daqui, né, no setor responsável, foram automaticamente validados para que eles tenham não só o direito de permanecer, mas tenham o direito também a ir ao hospital e a circular de maneira adequada, sem qualquer risco. E achei maravilhoso, né? E foi uma decisão rápida, foi uma decisão do governo bastante... teve uma recepção muito boa da oposição e passou muito rapidamente. Tem vários editais abertos, especialmente para a cultura, que é a minha área, então eu tenho visto mais. Então, que diferença do Brasil, né? Aqui a gente tem várias mensagens na TV dizendo, olha, se você teve seu espetáculo cancelado, se você teve uma exposição cancelada, preencha os dados, comprove tais documentos, bastante simples, nada complexo, sabe? E aí tem direito um seguro-desemprego, por assim dizer, para cobrir pelo menos esses momentos. Isso Pequenas tu diz empresas para os também, artistas. para os Existe uma artistas. política de proteção social para os artistas nesse momento. Isso. E para os trabalhadores também, De eles modo têm um geral, equivalente aqui, como se pudesse tirar o fundo, o FGTS, né? Se pudesse, o seguro-desemprego, tem semelhanças aqui e você pode retirar durante esse período ou pode utilizar para prestação do imóvel, coisas assim, sabe? Eu vi alguma discussão sobre redução das taxas de luz e água, mas eu não cheguei a ver se isso já está decidido, mas eu sei que está também em debate. Então, tem várias posturas bem cuidadosas com a sociedade. Eu vi também que tem algumas discussões de especialistas sobre as decisões que foram tomadas ou as medidas de apoio às empresas. Pode ser que não atinjam as pequenas empresas, e aí tem um debate sobre isso, né? Que aí, de novo, vira algo elitista, que atinge quem mais tem poder de barganha e poder de depois negociação, enfim. Mas eu tenho visto também um desejo, uma busca por consertar aqueles, porque também está sendo tudo feito de improviso, né? Então eu tenho visto também um interesse em consertar os pequenos erros no meio do caminho. É basicamente isso. entendi. Eu tenho observado que existe tanto aí em Portugal como nos outros países que eu tenho conversado com pessoas que vivem lá, né, nesses países, que existe e que faz toda a diferença uma unidade social em torno do combate ao coronavírus. Infelizmente, no Brasil, essa unidade não existe. Existe uma majoritariedade para um discurso sensato, posturas sensatas, mas que ela é o tempo inteiro questionada e combatida fortemente pelo principal político do Brasil, né, por exemplo.
E essa é uma diferença importante, né, sobre essa unidade social em torno dessa questão. Agora, caminhando mais já para terminar nossa conversa aqui, qual que é a sua avaliação e expectativa assim sobre a pós-pandemia, né? O que que você está pensando? O que que você acha que dá para ter fé na sociedade, que vai cair tudo? Pergunta difícil danada, né? Rapaz, eu não tenho a mínima ideia. Eu, eu já entendi que minha noção de tempo já mudou completamente, né? Você perguntou um pouco antes, e aí como é que mudou sua rotina? A minha rotina, ela já era uma rotina diferente, porque meu ateliê é em casa, né? As coisas aqui. Então eu passo, pego alguma coisa, ponho aqui na mesa, meu espaço é esse. E eu sou muito caseira, então eu não sou de ficar saindo, de circular, mesmo aqui, que é uma delícia esse bairro aqui. Mas não sou de fazer isso. Eu saio uma vez na semana, tenho um grupo né, de parceria artística e tal. Então, eu já era meio quarentena, né? Mas o impacto é de outra natureza, né? Você ter a opção de não sair é uma coisa, você não poder sair é outra, né? Aqui ainda tem sido permitido você caminhar, como você falou, sobre tomar banho de sol na Alemanha, que é possível, você pode sair para caminhar. Uma, duas pessoas eu acho que ainda está permitido, mais do que isso não. As pessoas também podem passear com seus animais, somente. E, às vezes eu fico pensando se isso não vai perdurar, se esse outro jeito não vai passar a ser o nosso jeito, a nossa normalidade, né? Passear mais com os cachorros, né? Andar, caminhar mais, fazer outro tipo de exercício, ter outro ritmo, não ter mais essa ansiedade de estar o tempo todo tão online, tão por dentro, tão tudo. Porque tem uma hora que enche o saco, você tem que ficar mexendo no... Eu já não aguento mais olhar no celular ou ficar né, fazer conferências, né, fazer... a família, vamos fazer novamente conversas pelo WhatsApp, pela internet. Não dá mais para mim. Pois é, Só que eu não tenho a mínima ideia do que é que diz. você comentou isso quando a gente estava preparando a conversa, né? Que estava menos, tinha diminuído o ritmo de acesso à internet, às redes sociais, né? Outro Uhum. dia eu li um artigo no jornal, enfim, a gente vê tanta coisa na internet, e não sei se era um jornal, numa revista, ou se era um post de Facebook, assim, eu não me lembro porque é muita coisa, mas a ideia Ou era, se era uma tese de doutorado ou se era um stories no Instagram, uma live, né, no Instagram, uma coisa assim. Mas o conteúdo era um pouco sobre questionando não, problematizando justamente esse trabalho online e esse ritmo de ligação com a internet que a gente está produzindo nesse momento de quarentena, essas relações que a gente está estabelecendo, mediadas pela internet, pelas redes sociais, e isso como uma preocupação de sofrimento, que pode gerar sofrimento, inclusive pós-quarentena. Inclusive, tinha uma citação do AA, que se preocupava com a possibilidade de abstêmicos voltarem a consumir álcool, enfim. Interessante. Então, vou dizer que nem tudo são flores, mas eu tenho pensado um pouco isso também, que muita coisa vai mudar. Agora, voltando para você, né? Fala um pouco mais assim, você conseguiu de fato desligar em relação à produtividade, né? Todo mundo discute que temos que produzir muito e muita gente falando, eu estou produzindo mais, produzindo menos, né? E esses vídeos, por exemplo, esse projeto da vídeo entrevista, ele surgiu por conta da quarentena, né? Que era 4 perguntas durante 40 minutos para assistir na quarentena. Agora já eu faço 4 perguntas, mas não necessariamente 40 minutos. Então, assim, mas voltando um pouco e já conduzindo para o final, assim, você tem uma percepção
de que as coisas podem melhorar com essa ideia mais profunda, esse ritmo de vida mais profundo, mais slow motion, né, mais devagar, ou que isso, na verdade, pode, de uma outra forma, gerar ansiedades de outro tipo? Como é que é a sua percepção em relação a isso? O que você acha? Então, eu tô meio perdida ainda, para ser sincera, porque assim, é, eu tenho percebido em mim um movimento diferente, né? Eu era não, eu acho que eu me considero ainda muito ansiosa, mas estar o tempo todo online, né? Eu precisava estar online para poder participar de tudo que eu gostaria de participar. Só que o mundo parou. Então, eu tive que parar também, né? Então, eu estou bem mais lenta. Isso para mim foi positivo. Se tem algo positivo nisso tudo, né? Mas se você me perguntar sobre a minha produção, ela está também no outro ritmo. Ela está completamente envolvida por esse cenário de enclausuramento, pensamentos sociais, porque eu fico pensando o quanto que eu sou privilegiada de estar aqui, resguardada, né? E eu só imagino como é que, além dos impactos sociais macro, né, as pequenas mudanças, elas também começam a me provocar, né? Como é que isso vai acontecer? Eu imagino, por exemplo, que a gente não vai ter mais a mesma tranquilidade para apertar as mãos das pessoas e abraçar as pessoas como a gente faz no Brasil, né? Aqui é um pouco mais formal. Mas a gente faz muito isso, faz parte da nossa cultura, o toque, né? O abraçar, o tocar, o falar mais próximo. E eu acho que, eu não sei como é que está aí esse ritmo, eu tenho acompanhado minha família, mas elas também têm outro ritmo, moram em casa, então dá para fazer de uma outra forma. Mas aqui a gente não tem mais esse contato. Eu imagino que quem precisa trabalhar no dia a dia em prédios e tal, não possa mais negócios, apertar a mão. Então, eu acho que isso é só uma simbologiazinha, assim, do que a gente vai estar mais distante, sabe? Por outro lado, outro dia uma colega falou assim, foi uma expressão maravilhosa, que é: estou sofrendo de urgência. É tão complexo que eu nem sei se eu consegui captar o tudo, né? Ela é uma senhora e ela falou: olha, eu nunca pensei que na minha idade eu ia vivenciar o resultado de tudo que a gente fala sobre poluição, por exemplo, né? Claro que a gente não sabe dizer se esse vírus é um resultado direto da poluição, mas a gente também não tá completamente distante, né? São populações, espaços muito populosos, processo de higienização, tudo isso passa, né? Também. Hoje a gente viu, se você acompanhar os dados sobre a redução da poluição na China, por exemplo, onde tem os espaços de quarentena, é gritante aos olhos, né? E aí ela disse: bem, agora, estou sofrendo de urgência, eu preciso resolver tudo para ontem, porque é capaz de morrer em poucos minutos. Isso é assustador, porque vai resolver o vírus, ou a gente vai passar a se acostumar com ele, saber conviver com ele, controlar os efeitos, enfim, a gente vai saber como controlar isso, né? É uma questão de tempo agora. Mas a gente vai estar com outro ritmo, esse medo. Como é que isso vai afetar a gente, né? Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. Eu, eu não sei se eu estou tão curiosa para saber também não, sabe? Eu só acho que é positivo para algumas coisas. Por exemplo, eu acho que as empresas vão perceber que redução de horário de trabalho pode ser interessante. Reduz gasto de consumo de energia, consumo de água, né? E para o trabalhador é muito bom, ele vai estar em casa ou ele tem outro ritmo. É claro que, bom, entre aspas, a gente tem tudo que relativizar, né? Porque no Brasil tudo se utiliza para maximizar os lucros e diminuir as condições de trabalho. Se for mantido o critério, o cuidado que se teve aqui, por exemplo,
é algo que é possível, né? E não sou eu que estou dizendo, tem vários economistas já falando isso, cantando essa pedra há muito tempo, né? Sem necessidade de um vírus para trazer isso à tona. Mas é isso. Então, não tenho, não tenho muita noção do que vai vir, não, mas eu sou sempre muito otimista. Eu acho que vai vir coisa boa, sabe? A gente ia pensar de outra forma de se relacionar com o outro e se relacionar com o mundo. Espero que esteja certo. Eu também acho um pouco a gente está numa fase de reflexão, né? Uma fase introspectiva. Outro dia, o Caio, que deu uma entrevista para mim sobre o Chile, e conversando também aqui no Brasil com amigos, pessoas daqui, e observando também, teve um texto que falava isso, que a gente na quarentena tinha uma primeira fase que era sobre a Itália, né? Alguém falando sobre a Itália, que era uma fase de euforia, uma fase de novidade, vamos fazer um monte de coisa junto, e depois entra numa fase mais introspectiva, né? Acho que a gente está vivendo um pouco essa. Eu, particularmente, um pouco mais de pessimismo, mas conversar, ver que existem experiências diferentes que, se tomadas de forma sensata, com os devidos cuidados, o Brasil poderia aprender muito, né, em relação a isso, né, o que está acontecendo. Veja bem, até em relação ao Chile, que é um país extremamente liberal, que estava numa convulsão social, pelo menos na percepção do que eu pude conversar, o Brasil está aquém, né? Está aquém dessa situação. E a relação à Europa é incomparável. Na Europa tem uma situação, embora um desmonte, né, da rede de previdência social venha acontecendo há muitos anos, ela ainda é muito pujante e muito importante nesse momento. Né? E talvez o Brasil pudesse, pelo menos alguns políticos, aprender um pouco com isso, mas é um momento de reflexão. Judite, eu agradeço muito a sua presença aqui no vídeo entrevista. Você Eu quer que falar, agradeço demais. dar um tchau pro pessoal, mandar Não, um abraço para a maninha, painho? Ai, meu Deus, vou mostrar para a mãe e painho, porque até para poder aquietar, fica em casa, são uns 40 minutos aí, quieto, né? Então, tem que compartilhar. Eu vou compartilhar no grupo da família, todo mundo que está vendo, né? Compartilha, curte. Tá bom. Eu acho interessante, para a gente acabar, eu já ia entrar em outra conversa, já ia me danar, mas vamos parar por aqui, depois a gente conversa mais, tem outras Fica oportunidades para a aí. próxima. Mas Vou olha, terminar. eu adoro esse formato que você tem construído. Eu acredito mesmo nesse projeto e eu acho que ele contribui para uma reflexão, sabe? A gente não deixou de falar sobre opiniões, né? Mas também tem alguns dados, tem alguns fundamentos que podem orientar nossas opiniões sem ficar também algo tão individualista ou superficial, né? E eu acho que você tem feito isso de maneira bem legal. Eu espero Obrigado. que tenha muito sucesso nisso. Não que tenha mais quarentena, não. Acho que espero, né? Espero que seja fora da quarentena, Claro. sem a gente precisar ficar trancado. Uma caminhada longa começa com o primeiro passo, né? Vamos ver no que vai dar isso. É Eu isso, simbora. agradeço demais. Pessoal que chegou até aqui no final do vídeo, por favor, faz aquele ritual de apertar o joinha e compartilhar com todo mundo que puder, comentar se achou legal. Se não achou legal, também comente, mantendo a civilidade e os argumentos que forem possíveis. E a gente se vê no próximo vídeo entrevista. Um abraço, até mais. Tchau, Judite. Tchauzinho.